Com a palavra o senhor Luiz Henrique Tavares. Isso. 10 minutos. Olá, boa tarde. Para falar por último, tem um lado ruim e um lado bom, né, presidente? O lado ruim é que todo mundo já falou tudo, não tem mais quase nada para eu falar da parte técnica, para não ser redundante. Mas, exato. Do lado positivo, queria agradecer a iniciativa do programa, ao presidente, ao relator e ao vice-presidente, e pela oportunidade de estar aqui representando o INAGAS, que é o Instituto Nacional de Apoio ao Gás GLP. E a minha fala queria complementar um pouco sobre a questão de ESG, a parte da transversal do projeto. A gente teve o MDS trabalhando muito forte na questão social, que é o pilar principal do projeto. Tem um cunho social muito forte. O MME também trouxe uma visão muito legal de governança com dados, números e precisões. E ficou faltando um pouco, na minha visão, o pilar ambiental. E a gente pouco trabalha, nós estamos numa época de COP, não é coincidência, é alinhamento, é sincronicidade. E essa questão, o Brasil tem as suas NDCs assinado e pouco está se fazendo para cumprir. Nós temos até 2030 35% de redução das emissões. Um programa dessa magnitude, desse tamanho e desse vigor não pode deixar de lado o pilar ambiental como foco estratégico e foco de cuidado. Então eu trouxe alguns números, só que, por favor, eu ia pedir para subir o relatório no telão, que daí eu posso trabalhar com os números específicos. Tenho aqui em mãos também, eu posso ir lendo aqui. Vamos lá. O Sérgio Bandeira levantou bem essa informação em relação a volumes e até utilizo o dado dele aqui como referência, né? A gente falando de 15 milhões de família beneficiada, a gente pode extrapolar isso para 50 milhões de brasileiros beneficiados diretamente, quase 25% da nossa população. É realmente um programa bem abrangente e de grande impacto social. E quando a gente traz números para a gente acompanhar, deixa eu passar aqui. Aqui. Total de botijão, nós estamos falando aproximadamente de 80 milhões de unidade ano, né, na circularidade entre 4 e 6 por família, dependendo da quantidade de beneficiário familiar. Quando a gente fala de total de emissão, eu fiz uma análise bem detalhada em relação à capacidade de emissão que o programa gera. Nós estamos falando de 665 milhões de toneladas de CO2 ano. Isso é um dado bem relevante. Para a gente comparar aqui, para vocês terem uma ideia da magnitude dessas emissões, nós estamos falando de 330 milhões de carros, 330 mil carros em circulação anual, ou equivale a 33 milhões de árvores plantadas. Então é realmente um impacto ambiental de grande magnitude também. Do mesmo jeito que o projeto vem com uma grande magnitude no apoio do pilar S social, ele na contrapartida do pilar ambiental, ele está negativo. E isso precisa ser levado em consideração, não como uma alteração do programa, não como uma barreira de continuidade, mas sim como complementar. Isso pode ser feito com um TAC, algum ajustamento para que tenha essa relevância e essa mitigação, sabe, vice-presidente, dessa questão ambiental. Quando a gente leva em questão os players participantes do programa, nós colocamos o governo federal como incentivador, como realizador, financiador, mas upside down, virando de cabeça para baixo, nós temos a revenda, que é o menor elo dentro da participação do programa, como o maior agente contribuinte do programa, porque ele precisa fazer o fluxo de caixa do programa todo antecipado. Está aqui o representante da Caixa nessa compreensão. Então, a gente precisa de fazer o pagamento, a compra, gestão do estoque, gestão da mão de entrega ou de recebimento. Então, todos esses custos antecipados estão atrelados à revenda. E aí a gente vê as distribuidoras com baixa participação, como que a gente diria, não tem skin in the game por parte das revendedoras, das engarrafadoras. E eles são os players que realmente são beneficiário direto desse programa. Então, a minha contrapartida é que a gente vem a fazer uma colaboração de desenvolvimento ambiental e colocando as revendedoras, né, não as revendedoras, mas as engarrafadoras, como o agente principal para mitigar essas emissões geradas. Então, essas emissões de CO2, dando sequência às nossas NDCs, que é o interesse do governo, né, a gente vê muito se falar, principalmente nessa época agora,
sobre esses tratados que não estão sendo cumpridos, são coisas simples. A gente lá pelo INAGAS, nós temos estudos mais aprofundados, que não cabe aqui agora pelo tempo, sobre análise de impacto, mitigação para esses impactos e algumas receitas que poderiam ser adotadas por parte das companhias para trabalhar na redução voluntária. Pelo menos nos primeiros 5 anos, eles trabalharem com uma redução de 20% das emissões geradas. Isso pode ser feito através de descarbonização, que é quando a gente evita as emissões através de biogás ou de biocombustíveis. Pode ser feito através de compensação, crédito de carbono. Pode ser feito através de remoção, reflorestamento de árvores. Então, todos esses são modelos já atuantes, já validados e com sucesso, que o programa dessa magnitude precisa ter ciência e, mais do que isso, responsabilidade, sabe, presidente? Então, o que eu queria trazer aqui na minha fala é que esse programa ele tem tudo para ser um programa social de maior carbono otimizado do mundo. Assim como ele tem a magnitude de ser um dos maiores programas de capilaridade social do mundo, ele precisa ter a contrapartida de descarbonização também na mesma proporção. E aí, como eu venho falar um pouco sobre a parte ambiental, a parte técnica já foi falada, a gente também fez o dever de casa e eu fiz um material. Você tem aquele segundo, por favor, só para eu colocar na tabela, para finalizar rapidinho. Eu fiz o trabalho, um dever de casa para a gente levantar o que a gente chama de SROI, que seria o retorno social do investimento do programa, tá? Tanto na parte ambiental quanto na parte social. E esse dado é bem legal, exatamente, isso aí. Então, o retorno social do investimento ele foi mensurado e quantificado, tá? As externalidades todas analisadas e impactadas na questão financeira. Então, quando a gente fala um pouquinho aqui, quer ver como que eu coloco ele um pouquinho para baixo? Aqui, né? Aqui, exato. Quando a gente fala do retorno social gerado, nós estamos falando do investimento hoje de 8 milhões e meio, eu vou arredondar um pouquinho mais, 8 bi e meio para custear o programa anual. Se a gente colocar o ganho de saúde que foi dado pela Ana aqui, tá lá. Nós estamos quantificando a externalidade mensurada desse ganho em saúde, ela é praticamente de 2 milhões e 100. Seria redução de custo de tratamento com doenças respiratórias pela troca da lenha pelo carvão e pela amortização em relação à utilização de crédito de carbono ou qualquer outra tecnologia que fosse usada para descarbonizar, tá? Quando a gente vem para a questão, por exemplo, de valor, ele está pulando do 2... até o 3, isso. Valor do tempo economizado. Aqui entra muitas questões também que foi falado sobre social. Valor do tempo que as mulheres e crianças deixam de gastar coletando lenha, agora livre para educação, trabalho ou qualquer outro desenvolvimento socioeconômico. Então, essa externalidade monetizada, nós estamos falando de 4 bi e meio. Quando a gente vem para redução de impacto ambiental, que é outra variável do escopo de ESG, nós estamos falando do custo evitado com desmatamento e degradação de solo, que é o nosso maior crítico em relação às emissões. Hoje o Brasil, 70% das emissões do Brasil são correlacionadas à mudança indevida de solo e desmatamento. Então isso atinge diretamente tanto na visão institucional, quanto na visão monetária, quanto na visão saúde pública. Isso é extremamente importante e, eu repito, um projeto dessa magnitude não pode ignorar essas óticas. E a gente vem também por efeito multiplicador na economia, que seria a economia das famílias em relação à reinjetada na economia local com um multiplicador conservador de 0,8, média de mercado pode ser 1, 1,2, 1,5, a gente trouxe para baixo só para mostrar a magnitude do impacto que ele gera, mais 6,7 milhões de externalidade monetizada. Quando a gente vem para o total do retorno, nós estamos falando de 22 milhões de retorno social sobre um investimento de 8. Então eu queria agradecer e parabenizar o governo por uma iniciativa que traz um retorno social e econômico excelente. Parabéns, tá? Por essa iniciativa. Eu sei que esse dado seria um dado para complementar o seu estudo, mas eu fiz o dever de casa também, até para estar aqui mostrando que o INAGAS apoia e está ao lado do desenvolvimento social e ambiental. E aí fica para o Sérgio Bandeira, lá no fundo, nosso amigo,
comigo, para a gente motivar as engarrafadoras para ter mais skin in the game, colocar a pele no jogo e investir em contrapartida, porque o retorno dela, eu tenho um cálculo aqui, payback de 6 meses e o ganho institucional imensurável. Então a gente deixa o projeto mais robusto, deixa o projeto mais coeso e com um impacto realmente significante que ele merece ter. Obrigado pelo espaço de todos vocês.